Olá, muito boa tarde e votos de um feliz ano novo. No nosso primeiro programa deste ano, queremos fixar a nossa atenção na mensagem do Papa para o Dia Mundial da Paz. E hoje temos o privilégio de contar com a presença do Dr. Guilherme de Oliveira Martins para uma análise à mensagem que tem por tema Diálogo entre gerações, educação e trabalho, instrumentos para construir uma paz duradoura. Começo por cumprimentar o Dr. Guilherme de Oliveira Martins. Muito boa tarde. Bom ano. Bom ano também. Obrigado por estar connosco. O Papa Francisco, diríamos sempre a surpreender-nos, indica aqui 3 elementos imprescindíveis para tornar possível a criação de um pacto social sem o qual se revela inconsistente todo o projeto de paz. A afirmação é do Papa que está na mensagem. E, de facto, temos aqui 3 caminhos, todos eles necessários para este projeto de paz que o Papa quer propor e que lembra no início de cada ano, enfim, como se todos os outros dias também não fosse esse o seu desígnio. Trata-se de uma mensagem muito importante que merece ser lida com muita atenção. Como já referiu, o Papa tem 3 preocupações fundamentais e são preocupações muito atuais, uma vez que, em primeiro lugar, o diálogo entre gerações é algo hoje crucial, sobretudo porque nas sociedades mais desenvolvidas temos um envelhecimento, claro, mas temos que responder a essa situação. Nas sociedades menos desenvolvidas temos uma diversidade de desafios, mas sempre este tema. Trata-se de uma ideia nova, de justiça distributiva. A ideia de uma justiça distributiva não apenas relativamente aos contemporâneos, àqueles que vivem neste tempo, mas também a pensar nos mais jovens e nas próximas gerações. Esse aspecto é extraordinariamente importante, é inovador. O Papa chama à colação a necessidade de renovarmos a leitura da primeira mensagem do Dia da Paz de Paulo VI. 1968, não é? Exatamente. O Papa São Paulo VI, nessa altura, teve a oportunidade de salientar que o desenvolvimento é o novo nome da paz. E, nesse sentido, chegamos logo ao segundo objetivo. Se é verdade que é indispensável esta justiça entre gerações, a compreensão dos mais jovens, a compreensão das próximas gerações, é indispensável termos em conta uma educação como fator de liberdade, de responsabilidade e de desenvolvimento. Liberdade, responsabilidade, desenvolvimento. De novo, pega em termos dinâmicos para os dias de hoje na primeira mensagem do Dia Mundial da Paz, mas diz-nos, é preciso preocupar-nos com a aprendizagem. A aprendizagem obriga-nos a ir a vários dos textos últimos do Papa Francisco, chamando a atenção para o cuidado, para a atenção, para o exemplo e para a experiência. Estes aspectos são extremamente importantes. Não se trata de uma educação formal, abstrata, não. Trata-se de uma aprendizagem concreta em que as famílias, em que a sociedade têm um papel fundamental. É preciso percebermos, ao falarmos de educação, e quando o Papa Francisco fala de educação, está a falar dos educadores naturais, que são as famílias, e está a falar dos educadores profissionais, são as escolas. E, simultaneamente, a importância, isso está referido no terceiro ponto, da formação. Uma formação ao longo da vida. O trabalho tem que ser um trabalho digno. Nesse aspecto, o Papa vai retomar o tema da laborem exercens do Papa São João Paulo II. É muito interessante como temos aqui Paulo VI, João Paulo II, a paz, a cultura da paz e o tema da aprendizagem e do desenvolvimento. São temas extremamente atuais, sobretudo porque o Papa chama a atenção para o pano de fundo. O pano de fundo é de guerras, de conflitos, de violência, de incerteza, de pandemias, de insustentabilidade ambiental.
Esta questão é uma questão particularmente importante, uma vez que temos que perceber que as pandemias que nos ameaçam, e refiro pandemias porque estamos a ter várias fases e, portanto, já não é várias o vírus inicial, já não é o vírus inicial. Sim. Provavelmente vamos ter que nos vacinar todos os anos relativamente a este vírus. E ele corresponde a quê? Corresponde a uma mutação em que um vírus que vivia no reino animal passou para o reino humano, com consequências que nós temos que assumir com muita clareza. Verificamos neste tempo, ao contrário da voz do Papa, que foi sempre uma voz de apelo à liberdade e à responsabilidade, a tentação de simplificar as coisas ou de criar ilusões relativamente a algo que não pode deixar de ser visto com verdade. O Papa fala das pandemias, mas recorda também a precariedade no trabalho, os efeitos que ainda não estão superados da grave crise financeira de 2008, 2009, e essa grave crise financeira deveu-se ao predomínio de uma ideia ilusória sobre a realidade. Não a economia para as pessoas, mas uma economia cega para a riqueza, para o consumismo imediato. E o Papa chama a atenção para isso e diz que tudo faz parte da mesma lógica. A lógica que leva a destruirmos a natureza, a lógica que leva a esquecermos-nos dos mais jovens e das novas gerações e dos solitários, da solidão. O tema da solidão é um tema que aqui está referido. E insisto muito nisto, e é curioso verificarmos o seguinte: em termos das estatísticas, as faixas etárias mais elevadas, sobretudo a partir dos 70, 80 anos, foram muito afetadas pelas mortes nas pandemias, designadamente nas sociedades mais desenvolvidas. Eu devo dizer que há um paradoxo tremendo que nós temos que ter atenção. É que, por exemplo, a África foi um continente que durante muitos anos não cresceu. Hoje tem problemas e, designadamente, tem problemas graves relativamente à saúde, relativamente à fome. E há dois temas também que o Papa chama especialmente a atenção. Designadamente, as carências relativamente a meios alimentares e relativamente à água. O Papa faz aqui, de facto, um elenco extraordinariamente relevante e eu permitir-me-ia recordar uma imagem que me ficou quando li ou reli esta mensagem do Dia Mundial da Paz de 2022. Em 2021, aquela celebração impressionante na Praça de São Pedro, vazia de gente, mas cheia de todos aqueles que acompanhavam o Papa. Logo no início da pandemia, não é? Logo no início da pandemia. E o Papa recorda isso e diz que esta mensagem é uma mensagem não só para os cristãos, é uma mensagem para todas as mulheres e homens de boa vontade. E isso é particularmente importante, seguramente em tempo de sínodo. E em tempo de um sínodo que o Papa deseja que tenha e quer envolver cada vez mais diferente e um método de maior participação. Nestes três temas que geram tanto entusiasmo também a falar sobre eles, o Papa perguntava de que forma é que o Papa sugere que se recomece, nomeadamente o diálogo entre gerações, entre os idosos talvez ainda mais isolados e as gerações mais novas que por causa da pandemia podem deixar-se afetar por algum sentimento de desistência, de impotência diante da própria pandemia. Esse risco existe. E existe, isto está muito claro. Basta lermos os testemunhos dos especialistas, dos psiquiatras, dos psicólogos. Esta pandemia afetou fortemente as pessoas no que se refere à comunicação. Seguramente o Papa fala na educação à distância. Sim. E no facto da educação à distância ser uma educação incompleta.
falta a relação olhos nos olhos. Nós progredimos e muito bem relativamente à digitalização, relativamente à comunicação à distância, mas precisamos retomar a relação próxima. A proximidade que fizeste do teu próximo, que fizeste do teu irmão. E o Papa quase pergunta também dos teus idosos, não é? Especificamente. Também dos teus idosos. Aqui há algumas semanas, ao apresentar o livro último do professor Alfredo Burta Costa, justamente salientava este aspecto. E este aspecto, o que fizeste do teu irmão, do teu próximo, porque eu estava a recordar apenas um paradoxo estatístico, que é o seguinte: nós tivemos afetação sobretudo para as pessoas de 70, 80 anos ou mais, mas no último ano, isso verificou-se em toda a Europa, temos mais pessoas com mais de 100 anos de idade. O professor Sobrinho de Simões costuma salientar que nós em breve vamos ter a esperança média de vida nos países mais desenvolvidos. Eu chamo sempre a atenção, porque quando eu vou a Moçambique ou a Angola, vejo que aí as estatísticas são completamente diferentes. Estamos com a esperança média de vida de 40, 45 anos e com doenças muito graves que não podemos esquecer. 100 ou 120 anos nas sociedades mais desenvolvidas. Risco acrescido de solidão. Não temos resposta em termos de qualidade de vida relativamente às pessoas que vão atingir essas idades com esperança média de vida de 100 ou 120 anos. Isso vai acontecer, mas temos que preparar, temos que prevenir. E o Papa chama a atenção para isso. Eis por que razão a questão do pacto social e da relação intergerações é absolutamente fundamental. Entre aqueles que são os guardiões da memória e os que fazem avançar a história, como o Papa também o refere. E a questão dos cuidadores, o cuidado. O tema do cuidado é um tema fundamental. Não temos respostas para ele. Não temos resposta para esse tema. Quando o Papa diz é indispensável a criação de um pacto social abrangente, que tenha em consideração estes três aspectos que referimos: o diálogo entre gerações, a educação, fator de liberdade, responsabilidade e desenvolvimento, e o trabalho para a dignidade humana. Pois bem, este pacto social obriga a que haja mais diálogo entre gerações. A proximidade. Nós temos uma vida demasiado cheia. E essa vida demasiado cheia leva a que... e todos... É também demasiado isolada, não é? Exatamente. Todos temos culpa disso. Nós não podemos dizer, não, são os outros. Sabe? Não, somos nós. Nós não temos a possibilidade de cuidar devidamente aqueles que precisam do nosso cuidado, da nossa proximidade. Foquemos agora no outro ponto da educação, que o Dr. Guilherme de Oliveira Martins já o referiu, mas para detalhar um pouco a relevância deste tema da instrução e da educação. Talvez não estejamos tão despertos para a centralidade que ele tem como fator de construção da paz e desenvolvimento, mas há latitudes do mundo onde, de facto, a inexistência da educação acaba por fazer perdurar a pobreza, fazer perdurar atitudes ditatoriais, etc. Exatamente. E nesse aspecto há uma questão absolutamente crucial. O Papa Francisco tem dado sinais disso, designadamente na preparação do sínodo, deste tempo de sínodo, designadamente ao chamar a atenção para a importância das mulheres. Eu permito-me hoje, porque estou muito tocado por isso, a morte de uma grande amiga, uma cristã e um militante que era Leonor Xavier, e que era uma militante da participação das mulheres. Quando eu trabalhei na Unesco e lançámos o projeto Educação para Todos, que está subjacente a esta mensagem do Papa Francisco, muitas pessoas perguntavam, mas todos, o que é que isso significa? Significa a compreensão de que cada um tem uma missão específica, mas que, por exemplo, nos países menos desenvolvidos, o papel das mulheres é crucial. As mulheres, designadamente no programa que eu acompanhei em Moçambique, relativamente aos efeitos dos grandes temporais que houve em Moçambique
há cerca de um ano e, simultaneamente, a tragédia no norte de Moçambique. O papel das mulheres é crucial. A mulher não é, a mulher que lê, a literacia das mulheres leva-nos a compreender algo que os estudos da Unesco nos dizem. O filho ou a filha de uma mulher alfabetizada não será analfabeta. O filho ou a filha de um homem alfabetizado pode ser. Depois há a pergunta sempre, mas então como é que é? Não há problema, porque as mulheres têm filhos e filhas. E, portanto, em breve, se as mulheres forem alfabetizadas, nós temos a alfabetização e temos a aprendizagem da sociedade toda. A mulher, ao ensinar os seus filhos, é preciso ver que a mulher dialoga com o seu filho ou a sua filha ainda quando eles estão no seu seio. Dialoga através do afeto, sobretudo. O afeto. E essa é a eficácia. E, portanto, essa proximidade é absolutamente crucial. O papel das mulheres. A mulher que lê um poema ou que lê a bula do medicamento, isto é extraordinariamente importante e faz a diferença. E devo dizer que, no caso de Moçambique, foi possível, através de um forte investimento na educação, através do desigradamento da educação de infância ou a educação pré-escolar, reduzir drasticamente as epidemias, que naturalmente são muito mortais neste tipo de temporais, de efeitos naturais, e graças à educação das mulheres. Portanto, esse aspecto, educação, aprendizagem, o envolvimento da família, das famílias. A escola é um elemento crucial, mas não pode estar só. A escola não pode estar só. A escola e a família, e não é a escola e a família de costas voltadas, não. É a família participando na escola, dialogando com a escola, mas a família não é proprietária dos seus filhos. Temos que garantir aquilo que o Papa diz, criar condições para que a educação seja um fator de liberdade, de autonomia. E há aqui um aspecto também que afeta muito a relação entre os povos e entre os países, sobretudo na política internacional, quando o Papa diz menos investimento para armas, mais investimento na educação. É crucial. Até porque, quando falamos da despesa pública na educação, sei do que falo, porque tive responsabilidades quer na educação, quer nas finanças. Sim. E sempre tive a ideia de que uma despesa em educação bem utilizada é uma despesa reprodutiva. É um investimento. Como o Papa diz. O Papa diz claramente. A questão das armas ou a questão da droga, a questão do tráfico de droga, são temas que não podemos esquecer. Designadamente, temos que ter maior coragem. O Papa chama isso à colação. Maior coragem relativamente aos paraísos fiscais e relativamente às chamadas offshores. Os paraísos fiscais ou as offshores fazem circular dinheiro criminoso que fica fora da justiça, fora da distribuição e da repartição de recursos. Os cálculos estão feitos. Se nós não há coragem para mexer nesse assunto. Naturalmente, se nós mobilizarmos o dinheiro que está fora dos circuitos, desigradamente nos paraísos fiscais, nós podemos reduzir significativamente a pobreza, a fome e a ignorância. Uma consideração sobre o trabalho, a partir da mensagem do Papa, e na circunstância da pandemia Covid-19. Seremos levados, obrigados quase, a uma reconfiguração do trabalho, do tempo de trabalho, da redistribuição do trabalho para que ele seja para todos? Isso é inevitável. Isso é absolutamente inevitável. O grande economista Keynes, no princípio do século XX, chamou a atenção para o facto de os horários de trabalho tenderem a reduzir-se para uma melhor partilha do tempo. E este aspecto é crucial, designadamente para combatermos a precariedade. E não se trata apenas de fazer reivindicações de mais crescimento. Edgar Morin, que fez 100 anos há poucos meses, diz temos que pôr termo à ideia de que o crescimento económico não tem limites. O crescimento económico tem limites e os limites são exatamente
os da natureza, da proteção da natureza e, simultaneamente, da justiça. Precisamos utilizar melhor os recursos. Por isso, há pouco lhe referia as offshores, referia os paraísos fiscais e o facto consabido, de que se esse dinheiro que está fora, esse dinheiro criminoso que está fora dos circuitos, se for aplicado no combate à justiça das pessoas e à dignidade. Hoje, os mais jovens têm, tantas vezes, maiores problemas. Porquê? Porque têm níveis culturais mais elevados. Porque, simultaneamente, não é possível termos os sistemas como tivemos quando do baby boom, quer dizer, portanto, o grande crescimento no final dos anos 40 e anos 50, depois da guerra, em que havia condições para que houvesse menos beneficiários do que contribuintes. Hoje, os contribuintes e os beneficiários tendem a equiparar-se. E, naturalmente, que vamos ter menos recursos para distribuir, pelo que temos que administrar melhor esses recursos. Para atender aos clamores dos pobres e aos clamores da terra, não é? Um desígnio que o Papa tanto infelizmente, afirma. A pandemia teve uma consequência e nós temos que retirar essa consequência. A pandemia tornou mais ricos os mais ricos e mais pobres os mais pobres. O Papa chama a atenção para isso e nós não podemos estar desatentos relativamente a isso. Um conjunto de empreendedores nos Estados Unidos, num documento, reclamou que os impostos aumentassem. É muito curioso. Porquê que fazem isto? Têm consciência que, se não houver um pacto social, se não houver uma partilha de responsabilidades e de recursos, chegaremos a uma situação explosiva. Há uma situação explosiva, porque a injustiça... Que é inevitável. É inevitável. E o Papa diz, previnamos essa situação. Temos aqui 3 caminhos para o prevenir e para lutar contra essa situação. E é por isso que esta mensagem do Papa Francisco no Dia Mundial da Paz de 2022 é um documento muito importante. Fica essa afirmação e o desafio também para que ele seja lido e relido e, sobretudo, concretizado ao longo deste ano. Dr. Guilherme de Oliveira Martins, muito obrigado por ter estado neste programa. Bom ano. Bom ano também para si, para a família. E ficamos com esta análise do professor Guilherme de Oliveira Martins à mensagem do Papa para o Dia Mundial da Paz. Mais logo, acompanhe o programa que partilhamos consigo na rádio, na Antena 1, quando forem 22h45. Terá a oportunidade de conhecer iniciativas do Ano Europeu da Juventude que se assinala ao longo deste ano 2022. Felicidades para o novo ano e até amanhã, se Deus quiser.